Desde terça-feira passada, nós estamos falando a respeito do ser testemunha de Jesus. Sabemos que no Antigo Testamento, o povo de Israel teve esta missão. Deus disse através do profeta: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então, o Antigo Testamento, Israel deveria ser luz para as nações, serem testemunhas do nosso Deus. E aqui Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele declara estas palavras: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ser testemunha é estar pronto para morrer, se preciso for, pela causa do Evangelho. Nós percebemos que nesses últimos dias, muitos crentes, muitos daqueles que se dizem cristãos, estão vivendo um cristianismo ou um evangelho sem compromisso, um evangelho alienado da cruz. O próprio Jesus, ele disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida, por amor a mim, achá-la-á. Temos que estar preparados. Domingo eu disse aqui que no Brasil, por enquanto, nós temos esta liberdade de cultuar e de adorar a Deus nos nossos templos. Mas acredito, irmãos, que está se aproximando o dia do grande aperto, o dia que muitos sofrerão. E eu disse domingo aqui para os nossos irmãos da subsede que nós precisamos aproveitar esta oportunidade, essa liberdade que nós temos. No mundo, os nossos irmãos, alguns de nossos irmãos, estão sofrendo, alguns estão sendo mortos por causa da fé cristã, enquanto aqui no Brasil muitos estão dormindo o sono da negligência, o sono do indiferentismo, o sono do comodismo espiritual. Temos liberdade nesta nação de ir e vir, mas o que nós temos feito da nossa liberdade? O que nós temos feito desta liberdade que nós temos nesta nação? Então está se aproximando dias de negras nuvens, dias sangrentos,
dias em que o cerco vai apertar para o povo de Deus, e por isso devemos estar preparados, por isso devemos estar cheios da presença do Espírito Santo, como aqui Jesus vaticinou na sua palavra: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas esse poder é para quê? Para que receber esse poder? Ou para que ser cheio do Espírito Santo? Infelizmente, a igreja de hoje, ela está enclausurada dentro de 4 paredes. A igreja de hoje, ela está trancada dentro dos templos. Não são os pecadores que têm que vir à igreja, é a igreja que tem que sair ao encontro dos pecadores. Mas hoje está invertido. Nós marcamos congresso, fazemos congresso para pregar os crentes, fazemos congressos para cantar para os crentes. É verdade ou não é, meus irmãos? Infelizmente, essa é a verdade nua e crua da igreja brasileira. E nos nossos congressos, o pregador tem que ser bom. Nos nossos congressos, o cantor tem que ser bom, porque eu quero sentir, nem que for um arrepio na espinha, porque senão o congresso não valeu. E nós estamos fazendo congressos e mais congressos para entreter o povo dentro da igreja. E quase todos os departamentos têm o seu congresso. Aí eu disse, em tom de brincadeira, é claro, daqui a pouco vai ter o congresso dos fonoplastas. E a igreja trabalha para isso, trabalha para dentro, mas a igreja, ela precisa sair do lado de fora. A igreja precisa ir aos becos, aos valados, para resgatar as almas que estão indo a passos largos para o inferno. A igreja não pode perder a sua identidade. A igreja nasceu sobre a égide do poder pentecostal, foi batizada com o Espírito Santo e com fogo, e Jesus nos disse que no nome dele nós expulsaremos demônios, falaremos novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Então nós precisamos ser testemunho. Eu acho incrível, irmãos. Teve uma igreja que eu fui ministrar. Aí a pessoa, era aqueles cultos, né? Porque para cada culto tem já o seu especialista. Aquele é especialista em vigília, aquele é especialista em revelação. Aí eu fui pregar nessa igreja. Aí eu ouvi quando eu perguntar: esse pregador é de fogo? Olha, tem que fazer alguma coisa para abalar tudo aqui hoje, senão. Eu fiquei pensando, Jesus, os sermões que Jesus ministrou, as palavras que Jesus ministrou, sem fantasia, sem rodeio. E hoje, crente que tem uma noção totalmente errônea de pentecostalismo, acha que pentecostalismo é rodopiar. Quando há manifestação, pode fazer parte, mas não é só isso. Em uma outra igreja, o som estridente
A irmã cantando aqueles hinos chamados hinos de fogo, né? O varão vai queimar, vai quebrar, e aquela coisa. E aquele pessoal no aviãozinho, né? Ora subia a asa direita, ora subia a esquerda. Aí interessante, irmãos, o pastor, um discernimento de espírito, viu alguma coisa fora do comum. E ele então, naquele ímpeto, ele pega e puxa a tomada, o fio da tomada do som, e fez assim, blum. Aí o camarada que estava com o aviãozinho ficou com a asa esquerda lá em cima e a direita lá embaixo. Ele olhou assim e falou: ué, o som parou? Não, que poder é esse, irmão? Que poder é esse, irmãos? O poder que Deus dá, o que Jesus prometeu para a igreja, é o poder para ser testemunha, é o poder para sair lá fora pelas ruas de Valparaíso e dizer que Jesus continua salvando, Jesus continua curando o canceroso, Jesus continua curando o aidético, Jesus continua através do seu poder e da sua igreja expulsando demônios, libertando os oprimidos. É esse poder que Jesus deu para a igreja, é para fazer isso. E não ficar apenas dentro da igreja, irmãos, falando língua estranha. É bom, eu gosto, pular, saltar, amém, mas o poder que Jesus nos deu é para pregar o evangelho. E Paulo disse: ai de mim se não pregar o evangelho, pois me é imposta esta obrigação. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E vejam, a igreja odierna, ela fica escorada em meia dúzia que tem coragem de ir para as praças, de ir para as esquinas, de entregar folheto de casa em casa. E muita gente diz assim: ah, eu não tenho dom. Me desculpe, meu amado irmão, isso não é dom, isso é poder do Espírito Santo. Se o teu nome, você crê que o seu nome está escrito no livro da vida, você não pode se esconder, você não pode se ocultar, você não pode se calar, você precisa falar que o Salvador morreu na cruz, que o Salvador ressuscitou ao terceiro dia, e que o Salvador em breve voltará para buscar a sua igreja. E é por isso, irmãos, que existe dentro das igrejas as picuinhas, as murmurações, os falatórios vãos e profanos, as brigas por liderança. Deus está falando. Era lá que aleluia, glórias a Deus. Jesus nos salvou para quê, meus prezados? Para que Jesus nos salvou? Para que, ou para que Jesus nos chamou? Não é para ficar, irmão, dizendo como alguns dizem: não quero nem saber, responsabilidade é dos outros, a responsabilidade é dos outros, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é de cada obreiro que aqui está, a responsabilidade é nossa. Nós temos a responsabilidade diante das almas que estão indo para o abismo. Nós temos responsabilidade. Nós temos responsabilidade com os nossos vizinhos. Nós temos responsabilidades com os moradores da nossa vila. E não precisa, meu prezado irmão,
muitas vezes dizer assim: olha, alguém chama você para orar, e você diz assim: não, minha oração é fraca. Eu nunca vi esse negócio de oração fraca. Alguns dizem aí que tem oração forte. Eu também nunca vi oração forte. Eu já vi oração com fé e oração sem fé. Jesus, Ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e em toda a força do mal. Mas como diz um certo irmão, as igrejas e os pregadores hoje são mais conhecidos por causa dos escândalos do que por causa da glória de Deus. São mais conhecidas por causa das divisões. É o crente que não está contente na igreja, aí ele vai, abre uma porta e coloca lá: Igreja Pentecostal do Evangelho Mundial. Não saiu nem de Valparaíso, e a igreja, e está lá meia dúzia de crentes. E eu disse para o irmão: em cada divisão tem a sua subdivisão. Porque hoje, irmãos, há muitos que têm comichão no ouvido, não resistem à palavra. E quando o pregador começa a verbalizar as verdades do eterno, sai resmungando, sai reclamando. E está desse jeito os crentes do século 21, sai reclamando: eu fui lá para ouvir uma palavra, quase o pastor me quebra as costelas. Fui lá para ouvir uma palavra. Está ouvindo a palavra. Jesus nos chamou para ser testemunha. Jesus nos chamou para estar prontos para morrer, se por causa do Evangelho, se necessário for. E deixa eu falar, que hoje a minha língua está destravada. Hoje eu passei umas horas tipo na presença de Deus. Deixa eu falar. Esses crentes pó de arroz, esses crentes fariseus, esses crentes que estão na igreja, irmão, mas não querem compromisso com a palavra. Está chegando o dia, está chegando a hora. Os olhos do Todo-Poderoso estão olhando. Se o pastor está meio doido, desde que aceitei Jesus fiquei doido. E todo profeta na Bíblia era meio doido, sabia? Era tido como doido. Mas nós precisamos voltar a viver a simplicidade do Evangelho. Precisamos voltar a buscar o poder pentecostal. Precisamos voltar a buscar o fogo do Espírito Santo. Não é fogo de palha, não é fogo da glória humana, não é fogo produzido pela emoção humana, é fogo produzido pelo Espírito Santo, é fogo produzido pelo Espírito de Deus. Quantas almas ganhamos para Cristo? Eu não vou falar nem ganhar. Quantas vezes você testemunhou de Cristo? Falou de Cristo? Oh Espírito Santo, assim diz o Senhor: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Neste mundo há milhões e milhões de almas caindo no abismo, e nós podemos fazer alguma coisa com as mãos contribuindo, com os joelhos orando, indo ao encontro dos necessitados.
Há uma palavra de Deus profetizada para o setor de Valparaíso que está no meu coração. Salvação, libertação, restauração, cura, milagres. Xeralamandora candaraba xeremendarabaias, uricantore menderia la xere candaria. Amorema cantore me candaria. Levante a tua mão em nome de Jesus. Levante a tua mão em nome de Jesus. Amai chore me darai candora labaia. Andore cantora labaias. Salvação, precisamos voltar a chorar pelas almas. Precisamos sentir as dores das almas, a angústia das almas perdidas. Andaracantora lavacandaraia. Não é só cantar dentro da igreja, irmãos. Quantos brigam para pegar o microfone dentro da igreja? Quantos brigam por causa do púlpito da igreja para pegar o microfone dentro da igreja? Mas lá fora tem pessoas esperando, e você tem a palavra de Deus na sua boca. Adore candaraia. Eu quero crer que o fogo do Espírito Santo ainda arde no seu coração, crente. Não haja silêncio em vós, não haja silêncio em vós. Está vendo quando Deus se agrada da palavra? É o fogo produzido pela palavra. É o fogo produzido pela palavra. E quem não gostar de fogo pode cair fora. Quem não gostar de fogo pode ir embora, porque o fogo de Deus vai queimar. O fogo que queima pecado, o fogo que queima malícia, o fogo que queima prostituição, o fogo que queima inimizade, o fogo que queima porfia, o fogo que queima ciúme, o fogo que queima divisão, vai queimar! Está queimando. Um ciclo de oração inflamado pelo poder de Deus. Aleluia. Cadê as líderes de oração? Irmã Vilma. Oh, meu Vilma, Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus, irmã Rosa. Um ciclo de oração inflamado pelo poder do Espírito Santo. Mulheres que têm marcas nos joelhos e lágrimas nos olhos. Jovens cheios do poder pentecostal. Jovens, aleluia, que tenha coragem de colocar o seu rosto no pó e buscar a presença de Deus por essa geração. Bendito seja o nome do Senhor. Esta geração precisa acordar, precisa despertar. Aleluia, Valparaíso vai se encher do conhecimento da glória de Deus. É glória na Agrovila, é glória lá no Lambari, é glória lá no Cruzeiro, é glória lá no Riviera, é glória em Bento de Abreu, pastor Elmo, é glória lá em Lavínia, oh pastor Jerônimo, é glória lá em Mirandópolis, Cachone, é glória lá em Amandaba, em nome de Jesus Cristo. Crentes inflamados pelo poder do Espírito Santo, verdadeiras brasas de fogo tirada do altar. Satanás vai ter que sair da imediata com seus demônios, porque a igreja
ser testemunha. Não é ficar fazendo fofoca dentro da igreja, não. Não é ficar fazendo panelinha dentro da igreja, não. Não é ficar fazendo modinhas dentro da igreja, não. Bendito seja o nome do Senhor, porque tem crentes, irmão. Deixa eu dizer aqui que são bons na igreja, e a igreja não cresce por causa de alguma dessa raça. Tem igreja, irmão, que você percebe, graças a Deus que por aqui parece que não, mas tem lugar que tem uma raça, uma panela fervendo, mas não é do fogo do Espírito, não, é de confusão. A igreja não cresce, a igreja não vai, a igreja não anda. Mas Jesus está dizendo: está na hora que eu colocar fogo nessas igrejas, vai sair confusão. E a igreja vai crescer. Esses donos da igreja que me batem no peito e dizem: eu tenho 50 anos aqui, e aqui, pastor, eu já ouvi isso, crente falar para mim: aqui, pastor, só fique quando eu quiser, quando eu não quiser mais eu dou uma ligada, eu passo em meio e o pastor cai fora. Eu olhei bem dentro dos olhos dele e falei assim: você não manda na igreja, você não manda na igreja. A igreja é propriedade de Jesus, a igreja foi comprada pelo sangue, a igreja foi queimada pelo fogo do Espírito Santo. Levanta a tua mão, adore a Deus, vai crente. Levante a tua mão, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Chamantou e me caias. O Manai cantou, que me dará, Sinai cantou. Adore a Deus, adore a Deus. Mas volte a ser sensível, crente. Volte a chorar na presença de Deus. Volte a sentir a glória de Deus na sua vida. Volte a orar de madrugada. Volte a dobrar os seus joelhos, chamando o fogo já está certo. Eu quero ler um texto dos irmãos. Aleluia. O Espírito Santo me fez lembrar Hebreus capítulo 11, versículo 36 até o 38. Há um temor muito grande, sérios. Aleluia.
Hebreus capítulo 11, versículo 35, 36. Olha que a palavra de Deus nos diz: e outros experimentaram escravos e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Aqui estão os heróis da fé. Olha só, irmãos, experimentaram escárnio, experimentaram açoites, cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, como diz a tradição, Isaías foi cerrado ao meio, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. E hoje, se nós estamos aqui, foi porque muito dos nossos irmãos não negaram a fé, foram fiéis testemunhas, foram fiéis até a morte. E quantas vezes nós somos ingratos, nós somos semente do sangue dos mártires, somos semente daqueles nossos irmãos que tombaram, destruídos e destroçados por feras. Somos fruto dos nossos irmãos que foram apedrejados, foram maltratados, enfrentaram cadeias e prisões. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, irmãos, e estamos maquiados pela religião fria e vazia, a religião só de aparência, a religião só de rótulo. E Deus está falando, e Deus está falando conosco. Precisamos voltar a chorar nas madrugadas, precisamos, como Paulo, sentir dores de parto, precisamos voltar a gemer pelas almas perdidas, como aqueles irmãos do passado. Um deles disse para Deus: Deus, me leva para longe de tudo que seja conforto, tão somente me dê almas, tão somente me dê almas, tão somente me dê almas. Mas hoje nós não queremos sair do conforto das nossas cadeiras, não queremos sair do conforto do nosso ar-condicionado, não queremos sair do conforto do nosso gabinete, e as almas estão indo a passos largos para o inferno. E Jesus nos deu o poder para ser testemunhas. Testemunhas. Quantos você olha para a religião islâmica, não importa onde eles
estejam. Deu a hora, eles dobram os seus joelhos em direção a Meca e fica lá prostrado. E hoje, irmãos, às vezes não conseguimos ficar de joelho. Não estou dizendo quem tem problema em joelho. 5 minutos. Hoje não conseguimos, alguns não conseguem orar, pastor Adalto, 5 minutos. E a realidade que nós estamos vivendo. E alguém quer que o pastor da igreja seja um pastor como os falsos profetas no tempo de Ezequiel, que maqueia a situação da igreja de hoje. Brigam por causa do trono das convenções, criam um monopólio no trono das convenções, brigam voto a voto para assumir, pastores denegrindo a imagem de outros pastores. E nós estamos vendo isso no Brasil, irmãos. Nós estamos vendo isso acontecer na igreja brasileira. Pastores enriquecendo, pastores formando grandes patrimônios, enganando, pregando um evangelho fácil, um evangelho que todo mundo gosta de ouvir. Os irmãos já me conhecem um pouco. O evangelho que eu prego tem cruz. O evangelho que eu prego tem renúncia. O evangelho que prego tem santidade. O evangelho que eu prego tem fogo do Espírito Santo. E deixa eu dizer, como disse o pastor Elmo, foi esses dias que o senhor pregou aqui, e gostei muito daquela palavra que o senhor disse. Hoje tem profetas que dizem: eu estou falando, mas não sei por que eu estou falando. Então cale a boca. Não foi isso? Só não sei se o senhor disse cale a boca. Cale a boca é por minha conta. Mas é uma verdade, né? Os profetas hoje, e você percebe multidões e multidões, não testemunham de Cristo. As aberrações neopentecostais estão aí. Esses dias eu vi um pastor, alguns pastores dentro do chiqueiro, e eles estavam dentro daquele chiqueiro dizendo: olha, nós estamos aqui na campanha, Deus vai te tirar do chiqueiro, no meio dos porcos. Outros dois estavam no meio do mato com um enxadão. Se fosse para arrancar minhoca e pescar, seria mais válido, mas estava com um enxadão, cavando um buraco para enterrar as maldições dos crentes. Outro estava dentro de um poço, e acho que era um moreninho da minha cor, só vi os olhos dele dentro do poço escuro, e ele falando dentro do poço, pastor Adalto: Jesus que vai tirar do fundo do poço. Nós estamos, e alguém lá rodando a manivela, e o pastorzinho subindo: Jesus vai tirar do fundo do poço. Esse evangelho, irmão. Mas o evangelho de Jesus, o evangelho de perder para ganhar, não. O evangelho que eles estão pregando é o evangelho para ganhar, para depois perder. Mas o evangelho de Jesus, primeiro tem que perder e depois
ganha. E eles estão aí crescendo. O camarada com uma marreta parecia do Thor. Diz que Thor é o deus do trovão, né? Na mitologia. Aí estava com a marreta assim, e passando os papéis, ele descendo aquela marreta. E o outro com a porta dourada. Todo mundo passando debaixo da porta dourada. Quando Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. É esse evangelho que estão pregando por aí. Estão pregando e pregam descaradamente, pregam com a cara lavada, eles não têm vergonha. E nós que temos o evangelho, a Bíblia Sagrada, muitas vezes nos retraímos, muitas vezes nos envergonhamos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre toda a justiça de Deus. De fé em fé, como está escrito: o meu justo viverá pela fé. Quantos aqui não se envergonham do evangelho de Cristo? Joga a mão para cima. Lift your hands, believe in worship.